Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O Evangelho de São Marcos é o mais curto de todos, e por isso o Evangelho de hoje dá início aos momentos derradeiros da vida de Jesus, que começam na cidade de Cesareia de Filipe, que, como já comentei outras vezes, fica no noroeste da Palestina. A partir deste dia, Jesus começará a descer em direção a Jerusalém para passar os últimos dias da sua vida. Como são os momentos derradeiros, é por isso que Jesus pergunta aos apóstolos quem ele é no dizer deles. Jesus faz esta pergunta, pois a verdade é que os apóstolos ainda não tinham uma fé segura de que Jesus é o próprio Deus. Somente após a ressurreição é que a certeza da sua divindade será plena. Jesus foi ajudando-os a terem esta certeza. Gostaria de aproveitar para falar um pouquinho hoje sobre a fé. A fé é uma virtude importantíssima, principalmente se consideramos que vivemos num ambiente materialista. O que é a virtude da fé? É uma virtude que nos faz acreditar em Deus e em tudo o que ensinou e em tudo o que prometeu e promete. Quantas vezes a nossa fé é vacilante? Por que a nossa fé vacila? Porque vivemos num ambiente materialista onde as pessoas mal olham para cima e parecem felizes sem Deus. Porque muitas vezes a nossa fé é atacada e não temos argumentos para defendê-la. Porque pedimos algumas coisas a Deus e não fomos atendidos. Por outro lado, o que significa ter fé? Significa ter a luz. Como o próprio Cristo nos disse: Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que palavras impressionantes! O próprio Deus diz ser a luz do mundo, ser a nossa luz. É assim mesmo. Nunca conversei com alguém que estivesse afastado de Deus, que tivesse a luz no seu olhar, a luz nas suas palavras, a luz na sua vida, como alguém que tem fé. O Papa João Paulo II, por exemplo, sabia reconhecer as pessoas que tinham uma grande fé. Quando as pessoas perguntavam como ele havia descoberto, ele respondia: pelo brilho nos olhos. Ter fé significa também ter um fundamento sólido para a vida. Quem não tem fé não sabe explicar por que existe, por que morre, por que passa por muitos sofrimentos aqui na Terra, etc, etc. Ter fé também significa ter uma força interior impressionante. Jesus Cristo nos falou desta força. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. É assim mesmo. Quem tem fé supera muito melhor os reveses da vida, as intempéries e os vendavais. Quando Simão Pedro começou a afundar no lago, Jesus o segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste?
Será que eu sou uma pessoa de fé? A minha crença em Deus é sólida, forte? Eu leio com frequência algum livro, como por exemplo o Catecismo da Igreja, para fundamentar a minha fé? Eu tenho essa luz na minha alma, no meu coração? Eu peço as coisas a Deus com fé, sabendo que Deus pode tudo, mas ao mesmo tempo sabe se o que pedimos nos convém e sabe qual é o melhor momento de atender um pedido que fazemos? Sei defender a fé católica com bons argumentos? Como se cresce na fé? Pedindo a Deus, recebendo os sacramentos, instruindo-nos na doutrina católica. Quantas promessas Deus faz às pessoas que têm fé. Peçamos a Deus que nos aumente a fé e que esta fé nos torne pessoas cheias de luz, sólidas e com uma confiança em Deus a toda prova. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.